Queridos, graça e paz, amém? Gálatas 6, verso 17. Gálatas 6, 17. Quero compartilhar com vocês hoje as marcas de um discípulo. Gálatas 6, verso 17. Nenhum de nós fomos chamados para sermos evangélicos. Nenhum de nós fomos chamados para sermos crentes. O chamado de Jesus para nós é totalmente diferente daquilo que nós temos visto, ouvido e contemplado nesse tempo. Nenhum de nós somos chamados para sermos gospel. O nosso chamado é para ser discípulo. Quando a gente pensa na palavra discípulo, a gente logo percebe a diferença que há entre ser discípulo e crente. Discípulo e tantos outros nomes que a gente vê que estão sendo dados para aqueles que frequentam uma igreja, carregam uma Bíblia na sua mão. Nós somos chamados por Jesus para de verdade sermos discípulos. Então eu quero nessa noite compartilhar com você aqui algumas marcas de um discípulo. Gálatas capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo está afirmando para nós aqui, na leitura desse verso bíblico, que a marca que ele carrega, que ele traz no seu corpo, é a marca de Cristo. O rótulo que havia na vida de Paulo era o rótulo da imagem e da semelhança de Cristo Jesus estampado na sua própria vida. Na verdade, queridos, eu e você também temos marcas. Algumas dessas marcas, elas são visíveis e outras invisíveis. Mas verdade seja dita que todos nós também trazemos algumas marcas na nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai encontrar muitos homens e mulheres que eram marcados, que traziam marcas profundas na sua vida. Na Bíblia, ela traz para nós o relato da história de Jacó. A Bíblia diz que Jacó foi um homem que lutou com Deus, e por isso ele foi marcado por Deus, passando então a mancar de uma perna por toda a sua vida. Na verdade, queridos, a marca de Jacó, a sua marca foi a determinação em ser um homem abençoado. Quando a gente vê Jacó mancando, Jacó travando uma luta com Deus no Val de Jaboque, a gente olha para esse acontecimento e a gente percebe claramente o desejo, a determinação de um homem em ser abençoado, marcado pela bênção de Deus. Por exemplo, quando a gente olha para Caim, a gente percebe que também Caim ele foi marcado. E a sua marca remetia a um sinal não de bênção, como foi no caso de Jacó. A marca que havia sobre a vida de Caim era uma marca de maldição. Porque depois que Caim matou Abel, Deus colocou sobre a vida de Caim um sinal de que se alguém matasse Caim, sobrecaía sobre a vida daquele que havia assassinado Caim, algo pior 7 vezes.
Então a marca que Caim carregou na sua vida foi uma marca de maldição. A marca de Sansão era o seu cabelo, seu longo cabelo. Ele era um narizeu e por isso ele não podia passar navalha em seus cabelos. Mas depois que Sansão ele pecou contra Deus, as suas marcas mudaram. As marcas da vida de Sansão deixaram de ser o seu cabelo longo e se tornaram feridas nos seus olhos. Ele teve os seus olhos vazados. Ele deixou de ter a marca da bênção na vida dele por causa do pecado. O pecado marcou a vida dele de forma totalmente diferente. Na verdade, queridos, eu conheço pessoas que possuem marcas na sua vida. Marcas essas, por vezes, geradas por notícias inesperadas, como a morte de um ente querido, ou aviso de uma demissão, ou até mesmo um trauma que essa pessoa, ela carrega desde o seu passado. Há muita gente marcada no nosso tempo, há muita gente sofrendo com marcas desastrosas na sua vida. Eu creio, queridos, olhando para esse verso que eu li com você nessa noite de Gálatas, eu creio que as marcas a que o apóstolo Paulo estava se referindo eram outras marcas totalmente diferentes dessas marcas que eu disse para você aqui. Para que serve uma marca? Queridos, a marca ela serve para distinguir, mas ela também serve para nós como um memorial, como algo que a gente se lembra dela, como algo que constantemente povoa a nossa mente, a nossa lembrança. No entanto, a que marcas o apóstolo Paulo se refere quando ele diz: eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo Jesus? Você e eu sabemos que Paulo passou por muitas coisas, e realmente ele ficou marcado por várias delas, e essas marcas o podem distinguir como um escravo de Cristo. Mas essas marcas às quais ele se refere não são marcas de feridas, necessariamente falando. Ainda que ele também tenha trazido no seu corpo as marcas das feridas que ele sofreu durante toda a sua vida. Paulo refere-se às marcas, aqui nesse texto, as marcas que um escravo tinha, para que as pessoas soubessem quem era o Senhor da vida deles. Então Paulo está falando de uma outra marca. Paulo não está falando de sofrimento. Ele estava falando de marcas que o identificava como escravo de um Senhor. Quando Paulo falava algo semelhante a isso, as pessoas reconheciam de quem Paulo era dono. Quem era dono da vida de Paulo? É interessante que naquela época existiam escravos chamados escravos de orelha furada. Naquela época bíblica havia escravos que eram chamados escravos de orelha furada. Para a gente entender melhor, a gente tem que compreender que a escravidão para eles era bem diferente do que a gente entende ser escravidão no tempo de hoje. Os escravos hebreus eram escravos para pagar as suas dívidas através de trabalhos. Então eles trabalhavam e pagavam as suas dívidas aos seus senhores. Geralmente os hebreus eram escravos por dívidas ou até mesmo por uma pobreza extrema. Em alguns escravos, após anos trabalhando, eles se apegavam tanto aos seus senhores que eles optavam por voluntariamente continuar sendo escravo daquele senhor até o fim da sua vida, sem voltar à liberdade.
A decisão desses escravos era permanecer com aqueles senhores que eles serviam até o último dia da vida deles na terra. E eles não faziam isso por obrigação. Era um ato voluntário, era uma decisão voluntária, era um sinal da sua entrega, da sua lealdade, do seu compromisso. E esse escravo, então, ele tinha que ter a sua orelha furada, para que ele pudesse ser identificado que ele estava de maneira voluntária tomando a decisão de servir, de ser escravo de maneira voluntária, como um sinal da sua entrega, da sua lealdade, da sua dedicação, do seu compromisso àquele Senhor até o último dia da vida dele na terra. Isso está lá, queridos, no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 6. Quando a Bíblia diz o seguinte: o seu Senhor o levará perante os juízes. Era assim que acontecia. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Então aqui está sendo narrado algo que, de forma voluntária, alguém decidiu no coração ser escravo por toda a vida àquele Senhor. Portanto, queridos, ser escravo de orelha furada simbolizava que você não estava servindo aquele Senhor por uma obrigação, pois você já tinha o direito de liberdade, de ser livre, mas você estava servindo aquele Senhor porque já não queria servir a outro Senhor. Você decidiu seguir aquele Senhor, a andar com aquele Senhor, a caminhar lado a lado com aquele Senhor. É uma junção de serviço e amor. É uma junção de lealdade e amor, é uma junção de dedicação e comprometimento. Além do mais, é bom citar que os escravos hebreus não eram chamados de escravos, mas eram chamados de servos. Todos eles não eram chamados de escravos, mas eram reconhecidos como servos daquele Senhor. Paulo, querido, então, quando ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, Paulo está então se comparando ao seguir Jesus como um desses escravos que tinha a orelha furada. Ele seguia Jesus não por obrigação, ele seguia Jesus por amor. Ele seguia Jesus porque ele estava disposto a se submeter ao senhorio daquele mestre, ao senhorio daquele dono. Ele estava disposto a seguir porque ele amava Jesus, porque ele queria ser leal a Jesus, porque Jesus era alguém totalmente digno de confiança. Na verdade, queridos, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe a lealdade, o amor, a confiança que ele tinha em Cristo Jesus. E tudo isso aconteceu na vida de Paulo, na vida desse discípulo, fruto daquilo que o próprio Jesus havia feito na vida dele. Quando Jesus faz algo na vida de alguém, esse alguém está disposto a se submeter a tudo aquilo que esse Senhor, ele deseja para a sua vida. Se você ainda não tem se submetido ao senhorio do Senhor, se você ainda não está disposto a ser um escravo de orelha furada, se você não está disposto ainda a render a sua vida, o seu coração a Jesus, existe alguma coisa errada com a sua conversão, com a sua experiência cristã. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente percebe que ele apenas
que ele não apenas informou, ele ensinou. Jesus, ele fez além de informar e de ensinar. Na verdade, Jesus, ele formou seguidores. Jesus, ele formou discípulos. A igreja de Jesus é composta de discípulos, não de crentes, não de evangélicos. Você não é evangélico, você não é crente, você não é Bíblia. Você que nasceu de novo e está disposto a seguir Cristo Jesus, você é discípulo. Você é seguidor de Jesus. A igreja do Senhor é composta de discípulos. Na verdade, querido, Jesus sempre teve a multidão ao seu redor. Mas Jesus nunca se iludiu com multidão. Jesus nunca se impressionou com muita gente. Porque Jesus sabia e diferenciar muito bem quem eram as pessoas que estavam na multidão. Quem estava de verdade disposto a ser leal a Ele? Quem estava de verdade disposto a amar a Ele? Quem estava de verdade disposto a se comprometer com Ele? Então, multidão não impressionava e nem impressiona Jesus. Porque Jesus sabia quem era a multidão. Foi por isso que Ele se dedicou a um grupo de pessoas próximas a Ele, que estavam dispostas também a tudo por Ele. Aqueles que eram próximos de Jesus, eram pessoas que estavam dispostas a fazer tudo por Ele. Quem eram essas pessoas? Os discípulos. Só discípulo que está disposto a fazer tudo por Jesus. Multidão só quer ver milagres. Multidão só quer correr atrás da bênção. Multidão só quer perseguir as coisas que Deus tem para oferecer. Mas discípulo não. Discípulo está disposto a romper com o pecado. Discípulo está disposto a obedecer. Discípulo está disposto a ser leal. Discípulo está disposto realmente a viver uma vida de comprometimento, de entrega, de renúncia. Discípulo está de verdade disposto a viver uma vida de lealdade, temor e obediência a Deus. Você é o quê? Estou falando para quem? Para discípulos ou para a multidão? Quem é você? Na caminhada da tal vida cristã, quem é você? Discípulo ou multidão? Discípulo, querido, é aquela pessoa que segue os mesmos passos do seu mestre e tem as mesmas atitudes, princípios e valores. Quem vai dar a resposta de quem você é você mesmo. É só você olhar para a sua própria vida e se perguntar: eu tenho as mesmas atitudes, os mesmos princípios e os mesmos valores daquele a quem eu digo seguir? Se você tem, você é discípulo. Se lhe falta isso, você é multidão. Logo, queridos, se somos discípulos de Cristo, desenvolvemos também em nossa vida algumas marcas. E quais são as marcas daqueles que seguem a Jesus? Em primeiro lugar, eu aprendo que um discípulo de Jesus traz a marca da obediência. Se você não desfruta de uma vida de obediência, você é multidão, você não é discípulo ainda. Porque o discípulo, ele é obediente. O discípulo, ele sabe como obedecer a Cristo. O discípulo de Cristo traz a marca da obediência.
Um discípulo de Cristo deve obedecer assim como Jesus obedeceu ao seu Pai. Um discípulo, queridos, ele não é desobediente, ele não é questionador, ele não é insubmisso. Um discípulo de Cristo Jesus está debaixo da autoridade, está debaixo da voz daquele que ele decidiu andar. Pelo contrário, ele sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. E também ele não obedece por obrigação, mas ele obedece porque ele ama, ele obedece porque ele é leal, ele obedece porque ele confia naquele que lhe dá direção para caminhar a sua vida aqui na terra. Então, querido, sem obediência a Jesus não há discípulo real, verdadeiro, influenciador. Não há discípulo. E quando a gente olha aqui, queridos, para a vida de Jesus, a gente vê que num dos momentos mais cruciais da vida de Jesus e do seu ministério, quando ele estava sofrendo no Getsêmani, quando ele estava sendo tentado, quando ele estava ali, diante dos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus, ele escolheu obedecer a Deus. Diz lá o texto: meu Pai, Jesus dizendo para Deus, se não for possível, afaste de mim esse cálice sem que eu beba. Se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça o quê? A sua vontade. Independente de circunstâncias e de momentos, Jesus estava disposto a fazer não aquilo que ele queria, mas ele estava disposto a fazer o que Deus queria. Mesmo sofrendo, ele estava disposto a obedecer, a se entregar à obediência. Ele fez até um pedido: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse sofrimento, esse momento de agonia, de dor, se for possível, o Senhor afaste. Mas se não for possível, não permita que a minha vontade seja feita, porque quando a minha vontade, nesse caso de Jesus, é feita, é desobediência. Mas ele diz lá: faça-se, coisa linda, né? A sua vontade. Obediência. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o próprio Deus declarou o seguinte: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. O obediente, Deus tem prazer. Deus tem prazer, satisfação na vida de um discípulo que vive uma vida de obediência. Jesus, queridos, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. João disse o seguinte: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. João continua dizendo: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se você diz que você permanece nele, que ele é a sua inspiração de vida, que ele é a sua satisfação de vida, então você deve andar da mesma forma, pelos mesmos caminhos, enfrentar as mesmas coisas como ele andou e experimentou na vida. Porque o discípulo nega-se a si mesmo. O discípulo, ele toma a sua cruz e ele segue o passo dos seus mestres. Você é discípulo ou é multidão? Quando você obedece, quando você está debaixo da cobertura de uma palavra de obediência, quando você vive a sua vida cristã, a vida de Cristo, quando você vive essa vida em obediência, você é discípulo. Mas quando não vive, você é multidão. Mas uma lição que eu aprendo é que um discípulo de Jesus traz a marca do amor.
Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, declarou: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus aqui colocou um padrão elevadíssimo de identificação para aqueles que querem segui-lo. E que padrão elevado é esse? É o amor. Jesus, queridos, em toda a sua vida foi atacado, apedrejado, perseguido, cuspido, mas ele amou a todos de forma incondicional, perdoou a todos e se entregou na cruz pelos nossos pecados. Na verdade, Jesus poderia ter dito isto: nisto saberão que sois meus discípulos, se forem religiosos, se andarem com uma Bíblia debaixo do braço, se cantarem e tocarem no ministério de louvor, se servirem na projeção, no áudio, se pregarem a palavra aqui da frente, se forem religiosos, se tiverem em casa uma Bíblia aberta no Salmo 91, se forem mestres e doutores em teologia. Não, Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Se amardes uns aos outros. Por que Jesus disse isso? Porque, na verdade, queridos, uma das maiores marcas do discípulo é o amor e o perdão manifesto na nossa vida. Não é essa Bíblia que você carrega, não é essa vida de religiosidade que você leva, que diz que você é um discípulo de Jesus. Não. O que diz que você é ou não um discípulo de Jesus é a quantidade de amor que há no teu coração e a capacidade que você recebe de Deus para perdoar aqueles que te feriram e te machucaram. Jesus foi escarnecido, Jesus foi humilhado, mas Jesus estava disposto a amar e a perdoar. E ele fez isso. E ele continua fazendo isso. Até hoje Jesus continua fazendo isso. O apóstolo Paulo, como excelente discípulo que era, ele escreve à igreja de Corinto um capítulo inteiro falando sobre o amor. Inteiro. Se dedicou a escrever um capítulo inteiro. Depois, em sua carta à igreja da Galácia, ele fala do fruto do Espírito. Está lá. E o primeiro fruto da sua lista é o amor. Sabe por quê? Porque Paulo sabia da importância desse amor, até porque ele havia experimentado o amor e o perdão da parte de Jesus Cristo na sua vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Discípulo de Cristo que tem dificuldade de amar e de perdoar, deve repensar a sua caminhada cristã. Deve repensar. Tem que fazer um inventário pessoal e repensar. Se você não ama, se você não perdoa, você não se parece com Cristo. Você não tem a essência de Cristo em você. Porque discípulo que é discípulo, ele ama, ele perdoa, ele traz essas marcas da essência de Jesus na sua própria vida. Terceira lição que eu aprendo. Eu aprendo, queridos, que um discípulo de Jesus também traz a marca da missão. Foi por isso que Jesus disse. Interessante, olha o que Jesus disse. Eu vou ler 4 textos da palavra com você. E nenhum desses textos Jesus estava falando para os fariseus, para os doutores da lei, não. Jesus estava falando, todos esses textos bíblicos que eu vou ler para você, Jesus estava se dirigindo a discípulos. Jesus não estava falando para a multidão, porque a multidão não entende isso, não entende missão de vida, não sabe nem por que está aqui, essa é a grande verdade.
Mas discípulo entende, compreende a sua missão. Sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário e sabe para que Jesus o salvou. Jesus disse o seguinte para os discípulos. Mateus 28, 18, 20. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ordem de Jesus. Uma ordem missionária, uma ordem de envio. Vão. Lá no Evangelho de Marcos ele diz assim: vão ao mundo inteiro, falando para discípulos, e preguem a boa nova a todo mundo em toda parte. Vão e preguem a boa nova a todo mundo em toda parte. Jesus, ele tinha também um senso de missão. Jesus sabia exatamente o motivo pelo qual ele havia vindo à terra. Ele disse assim, assim como o Pai me enviou. Isso aqui é palavra de alguém que conhecia a sua missão de vida. Sabia o porquê e estava naquele lugar fazendo o que estava. Será que a gente tem essa mesma compreensão, esse mesmo entendimento de que nós fomos salvos por Jesus para cumprirmos uma missão de vida aqui na terra? Ele disse aqui, assim como o Pai me enviou, eu, falando para discípulos, também envio a vocês. E antes de subir para o céu, Jesus disse a discípulos: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Um discípulo comissionado por Cristo, que entende o seu chamado, entende a sua missão, ele tem prazer de anunciar as boas novas de salvação. Ele tem alegria de compartilhar aquilo que ele recebeu de Cristo. Quanto mais de Cristo você tiver na sua vida, mais de Cristo você vai compartilhar e repartir com as pessoas. Quanto menos de Cristo você tiver na sua vida, você vai compartilhar menos para as outras pessoas. Quanto mais nada de Cristo você tiver, você vai compartilhar nada. Um discípulo, ele tem esse entendimento. Um discípulo de Cristo, ele sabe que sua vida é uma ponte que liga o pecador e o perdido ao final dessa ponte. E quem é que está lá no final dessa ponte? Jesus. E se esse pecador e esse perdido, ele passar pela sua vida, e a sua vida servir de ponte, lá no final dela, não tem como recusar, ele vai se encontrar com Cristo Jesus. Agora tem muito crente ponte quebrada. Quebrada pelas tempestades, pelas dores, pelas feridas, pelas lutas da vida. Então não há possibilidade de nenhum pecador, de nenhuma pessoa passar pela sua vida como ponte, chegar lá no final dela e encontrar Jesus, porque você está quebrado. Mas não tem problema não. Esse mesmo Jesus que está lá no final da ponte, a Bíblia diz que ele é o carpinteiro de Nazaré, e de madeira ele entende, e ele vai consertar a tua vida, para que você cumpra a sua missão e o propósito que ele te deu. Deus te deu uma missão e um propósito. E nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento com Deus. Pensa nas coisas mais importantes que você
faz na sua vida. Isso é nada diante do privilégio e da oportunidade que você traz na sua própria vida de compartilhar o amor de Cristo Jesus com as outras pessoas. Em último lugar, eu aprendo que um discípulo de Jesus, ele traz a marca da oração. Na verdade, queridos, um discípulo de Cristo deve priorizar uma vida de oração. Deve priorizar. Tem que ser prioridade na sua vida. Servir as multidões era a atuação constante do ministério de Jesus. Porém, a oração era prioridade. Lucas nos informa: grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de sua enfermidade. Muita gente, a multidão estava lá. As pessoas rodeavam Jesus porque elas queriam ser o quê? Curada das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por que Jesus fazia isso? Era porque Jesus não queria atender as multidões? Claro que não, porque Jesus atendeu muita gente nas multidões. Mas Jesus se retirava para lugares solitários porque Jesus queria ensinar, não a multidão, mas os discípulos que caminhavam com ele, algo tão interessante. Com essa atitude aqui, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que as atividades não poderiam tomar o lugar da oração na vida daqueles que decidiram segui-lo. Então, por isso que ele se retirava para orar, para se fortalecer, porque, queridos, ministério, vida cristã, ela é construída, ela é encarada com oração e jejum. Se você não ora, se você não jejua, você é um fracote. Você acha, queridos, que eu conseguiria suportar o ministério que eu desenvolvo aqui se eu não jejuasse e orasse? Irmãos, tem sido muito difícil para mim conduzir essa igreja, mas eu tenho me colocado diante do Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho acreditado que no tempo certo Deus vai fazer uma coisa grande aqui nesse lugar. E a coisa grande, meu irmão, que eu peço a Deus, não está ligado a essas estruturas, nada disso aqui não, é na vida de gente. Porque quando eu vou para o céu, Deus não vai me cobrar esse microfone. Deus não vai cobrar o meu dinheiro. Deus não vai me cobrar essa estrutura. Deus vai me cobrar a vida de gente. Por que fulano de tal não está aqui e foi para o inferno? Pastor Marcelo, preste-me contas. Sentado lá no banco da igreja, servindo em ministérios da igreja. Irmãos, a gente tem que acordar para uma vida de oração. A gente precisa pedir a Deus: Deus, coloca a paixão no meu coração, porque se a gente jejuar e orar, a gente vai ser menos desleais. Desleais para com Deus em primeiro lugar, desleais para com o seu pastor, desleais para com a igreja de Cristo na terra, desleais para com o nome que você carrega de Cristo. O que vai nos fortalecer é jejum e oração. O que vai fazer os demônios incubados se manifestarem nesse lugar, pastores, é jejum e oração. É jejum em oração, é dedicar tempo para jejuar, para orar, para buscar. Fazer as coisas era muito importante para Jesus. Expulsar demônios era muito importante para Jesus. Fazer cegos enxergar era muito importante para Jesus. Fazer paralíticos andar era muito importante para Jesus. Mas o que era prioridade de verdade, que prioridade e importância é algo completamente diferente. O que era prioridade para Jesus era oração.
diz o texto que ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, queridos, dependia do Pai. E nada fazia sem antes buscar a sua direção. A oração era o seu estilo de vida, sua maneira de viver. Passar noites inteiras orando era um hábito na vida de Jesus. E foi vendo essa intensa vida de oração do Mestre que os discípulos sentiram a necessidade de aprender a orar. A Bíblia diz: estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Tinha algo em Jesus totalmente diferente que ele não conseguia ver na vida dos religiosos daquele tempo. Muita gente orava naquele tempo. Oravam em praça pública. Oravam 3 vezes por dia. Só que quando eles olhavam para Jesus, Jesus se destacava das pessoas não fisicamente, porque a semelhança física de Jesus era muito parecida com a vida do povo da sua época. Aquela pele mais queimada, tipo a sua pele. Era difícil de identificar, mas tinha um negócio diferente. Tinha um negócio espiritual na vida de Jesus, não religioso. Então o povo corria para lá e ficava assim, ó, olha lá, ele está orando. Eu imagino assim, ó, atrás da árvore, caramba, como é que ele ora? Olha o que acontece com ele. Olha como é que ele fala com o Pai. Jesus terminou de orar, se levantou, os discípulos chegaram: Senhor, a gente quer aprender a orar assim. A gente quer aprender a orar igual o Senhor. A gente quer ter a intimidade que o Senhor tem com o Pai. A gente quer desfrutar e experimentar na nossa vida aquilo que tu experimenta. Eu quero que o céu desça a terra na minha vida também, assim como o céu desce na terra na sua vida. É muito bonito o jargão céu na terra. Não é bonito ficar falando toda hora isso? Mas entre o que é bonito e o que é falado, o experimentado é algo sobrenatural. Quando é que nós vamos experimentar isso? Quando a gente estiver disposto a trazer a marca da oração na nossa vida. O exemplo da vida de oração de Jesus incentivou os discípulos a buscarem a presença de Deus e a desenvolverem uma vida de oração. Que a vida de oração de Jesus nos inspire a também desejar viver uma vida de oração semelhante a dele. Nós não vamos cantar não, meu filho, pode ficar aí, não tem música não. Um discípulo de Jesus, fique de pé, traz a marca da obediência. Um discípulo de Jesus traz a marca do amor. Um discípulo de Jesus traz a marca da missão. Um discípulo de Jesus traz a marca da oração. Amém? Quantos discípulos eu tenho aqui nessa noite? Deixa seu lugar e vem aqui à frente. Só discípulo. Multidão pode ficar no lugar. Eu quero orar com discípulo. Porque na verdade, se Jesus dependesse da multidão, o ministério dele não seria, e a influência que o ministério dele teve, não teria se Jesus tivesse caminhado com a multidão. Você sabe por que o ministério de Jesus, pastor Vicente, fez toda a diferença? É porque ele não contou com a multidão. Ele contou com discípulos. E 12 discípulos fizeram a diferença pelas gerações. Gerações foram impactadas, irmãos, por causa de discípulo. Então você não é crente, diga assim: eu não sou crente, bem forte. O que você aprendeu de ser crente é porque você é religioso. Nós não somos mais religiosos. Nós não somos crentes, aqui não tem crente. Esse menino se converteu, você se converteu domingo, vem cá. Meu filho, se entenda, desde já, se você permanecer com a gente aqui, meu irmão,
Eu quero dizer para você que você não é crente, você é discípulo. Diga assim: eu sou discípulo. Você é o quê? Discípulo. Discípulo. Diga assim: eu não sou do mundo gospel. Irmão, o que você é? Diga assim: eu sou discípulo. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: ó, você é discípulo. Diga isso aí forte, bonito. Nós somos discípulos. E discípulos têm uma capacidade enorme de mudar gerações. Multidão não muda geração. Deus pode nos dar 20, 30 mil membros nesse lugar. Mas se Deus não levantar discípulos aqui, só vai ser barulho, só vai ser movimento sem deslocamento. Nós vamos permanecer no mesmo lugar e as gerações futuras não serão influenciadas por nós. Mas se Deus achar gente aqui com coração discípulo, se prepare as futuras gerações, porque elas vão mudar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então, irmão, acabou. 2017 nós não vamos tratar ninguém mais aqui como irmão e irmã em Cristo. Isso é coisa de religioso. Nós não vamos tratar mais ninguém aqui como crente. Isso é coisa de religioso. Nós vamos nos tratar aqui como discípulos. E aí, discípula? E aí, discípulo? Vamos nos tratar da forma como Jesus tratou. Jesus não tratou ninguém como crente, tratou como discípulo. Vê lá na Bíblia, reuniu os seus discípulos. Trouxe os seus discípulos para perto. Porque discípulo muda a geração. Multidão é movimento sem deslocamento. Pastor Assi, ore pela vida dos discípulos de Jesus nesse lugar.